Vamos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Vamos ler dos versículos 14 aos versículos 18. Leitura do Evangelho, vamos ler esse texto e vocês vão acompanhar a leitura que será feita. Antes falemos com o Senhor em oração. Pai, no nome de Jesus, nós aqui colocamos a nossa total dependência de Ti. Senhor, nós nada somos sem Ti. Queremos tão somente sermos fiéis à Tua palavra e aquilo que Tu falas conosco através dela. Pai, traz a Tua palavra à igreja aqui presente, àqueles que estão também nos acompanhando pela internet. Abençoe a nossa voz, a nossa palavra, aquilo que queremos transmitir nessa hora. Nós te imploramos, nós te suplicamos, em o nome de Jesus, que todos digam amém. Acompanhem comigo dos versículos 14 ao 18, a leitura que será feita, que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Palavra do Senhor. Poder sentar. Nós estamos esse mês falando sobre recomeços. E talvez algo que você precise fazer, que você precise ajustar na sua vida, dentro dessa perspectiva de recomeço, é que você precisa recomeçar esse ano, os seus propósitos, a sua ênfase de servir a Deus, pensando e refletindo sobre a responsabilidade que você e eu recebemos de Deus, de testemunhar e de pregar o Evangelho. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja está neste mundo com um objetivo: é ser testemunha, é cumprirmos a grande comissão, é realizarmos a obra do Senhor até que a sua vinda se manifeste de forma plena. O evangelista Mateus, ele coloca como sendo um dos sinais de que o reino de Deus irá chegar e que Cristo irá se manifestar na segunda vinda, quando os povos, as nações houverem recebido, escutado e respondido a palavra do Evangelho. O profeta Isaías, já lá no Antigo Testamento, ele alerta sobre a importância daquele que leva a boa nova, daquele que prega o Evangelho. Formosos são os pés dos que anunciam a palavra. O texto da palavra de Deus diz: olha como eles crerão
como irão crer se não houver quem pregue? Como irão viver e responder ao Evangelho se nós não aceitarmos, não respondermos a esse eis-me aqui, a esse chamado com o eis-me aqui, envia-me a mim? A pregação do Evangelho, o anúncio do reino de Deus precisa ser realizado. Hoje é muito especial para nós vermos um jovem de 21 anos que completa hoje e já dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu quero poder servir a Ti, eu quero poder entregar e consagrar toda a minha vida a Ti, porque o chamado de Deus é para cada um de nós de uma forma. Ele se revela para nós o seu chamado de uma forma, mas o que o Evangelho nos ensina hoje é que essa pregação, esse ide, ele é para toda a igreja. Alguns o recebem de pronto e têm uma missão, uma vocação especial, uma entrega total. Mas todos nós somos chamados por Deus para a pregação da palavra, para testemunho. Testemunho no Novo Testamento não trata-se apenas de falar do Evangelho de forma oral, através da pregação, através da fala, da linguagem. Testemunho no Novo Testamento significa com a própria vida, com a entrega do próprio sangue, servir a Deus, entregar-se a Deus, ser por vezes considerado um pária, alguém que para a sociedade no primeiro século não vai a absolutamente lugar algum, porque os cristãos do Novo Testamento, e é dentro desse contexto que o Evangelho fala, eram excluídos da sinagoga, excluídos da vida social, tratados como inferiores, visto como um bando de alienados, tratados como fanáticos, visto de forma negativa por todos. Mas a igreja de Cristo se coloca para responder a esta palavra. Agora a pergunta que eu faço para você, nesse tempo de recomeço, de refazer os seus propósitos para 2022, você precisa considerar que a sua vida, que o seu ministério e que as suas prioridades precisam ser ajustadas segundo a grande comissão. Se eu perguntar para você e citar para você um dos textos mais conhecidos do Evangelho e do Sermão da Montanha, que diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, você pode completar? Olha, que coisa linda, que ideal maravilhoso. Buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus. São palavras de Jesus. Não há dúvida que tratam-se palavras de Jesus. Buscai o reino de Deus, buscai a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O que o texto nos ensina? O texto nos ensina que após a ressurreição de Jesus, porque é através e no poder da ressurreição que nós nos tornamos missionários, testemunhas, agentes do poder e da manifestação do reino de Deus. Quem se lança ou ir para a missão, como faz o Efraim hoje, ou ir no seu trabalho ou na faculdade, onde estiver, precisa saber que o poder que está sobre você é o poder da ressurreição, é a autoridade do Cristo que não permaneceu na sepultura, que não permaneceu morto, que venceu
o poder de morte, que venceu o diabo, que venceu o pecado. E o que o texto começa dizendo é que após a ressurreição, muitos discípulos não creram, foram incrédulos. E o texto diz, olha, finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Jesus apareceu por último aos 11, depois de ressurreto. Aqui no texto, na versão de Marcos, Jesus deixa por último os discípulos. Ressurreto, aparece aos discípulos. E aqui Marcos é o único que registra isso, essa censura. E a censura não é o pecado dos discípulos, pecado ativo, como nós achamos, que cometemos equívocos contra o Senhor, pecamos deliberadamente. O que aqui ele está registrando são pecados de omissão, pecados relacionados a não se colocar confiantes no testemunho da ressurreição. O texto diz, ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o que os tinham visto já ressuscitado. Não acreditaram de início, achavam que a mensagem era maravilhosa demais. A possibilidade da ressurreição era algo improvável aos olhos humanos. E os apóstolos, os grandes líderes da igreja, o qual está assentado e sustentado toda a doutrina que nós conhecemos e todo o conhecimento que temos de Jesus Cristo, porque a nossa fé é uma fé apostólica. Mas o que o texto aqui faz questão é de mostrar a incredulidade deles. E isto é real, porque o texto jamais diria de forma negativa sobre aqueles que eram tão importantes para a comunidade de fé. De forma que ao pensarmos em recomeçar ajustando e realinhando a nossa perspectiva missionária e a nossa vontade de servir a Deus, é preciso olhar no exemplo dos apóstolos e percebermos que por vezes nós estamos na mesma situação de incredulidade diante daquilo que está diante dos nossos olhos. Nós somos chamados para testemunhar o Evangelho. Eles viram o testemunho daqueles que estavam anunciando a ressurreição de Jesus, mas eles não creram. Nós sabemos, como aqui citamos claramente, que nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada quando estamos servindo a Deus, quando estamos focados no reino de Deus, na sua justiça, na sua vontade. Nós sabemos que teremos o suprimento e mais que isso, nós teremos a capacitação do Espírito Santo de Deus, porque o mesmo Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, que ele enviaria como enviou o Paráclitos, o Espírito. Ele diz, olha, espere em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder que significa força, poder que significa autoridade. Então os discípulos não creem que o ressurreto já estava entre eles. Jesus lhes censura por não terem crido. Mas a missão e a nossa vida e as nossas perspectivas não podem ser fincadas apenas sobre aquilo que de negativo nós experimentamos e vivemos. Olhe para trás, mas olhe para frente. E olhar para frente é pensar que há possibilidades
de recomeços, de realinharmos os nossos objetivos, de termos clareza do que estamos fazendo e servindo ao nosso Deus. E então Jesus não se prende durante muito tempo na sua censura. Jesus vai direto àquilo que é o objetivo nosso, aquilo que é o objetivo principal da igreja. Ele disse que nos revestiria com poder, com autoridade dada pelo Espírito Santo à sua igreja. Isso foi realizado no Pentecoste. Todos nós, quando fomos batizados no Espírito, porque todos nós que pertencemos a Deus fomos batizados no Espírito, recebemos o batismo de fogo, porque o batismo que todos os cristãos recebem agora, que estão na nova aliança, é o batismo de fogo, porque o batismo de fogo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é capacitação do alto para mim e para você. Para que essa capacitação venha, é apenas sobre a vida do Efraim, do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Não! O texto diz, e disse-lhes, e falando aos apóstolos, ele está falando à igreja, e falando à igreja primitiva, ele está falando a você. Então, se você quer recomeçar, fazer do ano que está iniciando um ano produtivo, é preciso que você entenda que há um propósito na sua existência nesse mundo. Você e eu não estamos aqui passando férias, nós somos peregrinos, mas temos um objetivo, temos uma vocação, temos um propósito. E o texto diz, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, eu conheço esse texto, ele me é um dos mais conhecidos, mas eu preciso lembrar você as implicações disso, para esse recomeço que você está propondo para a sua vida, porque você está cansado de chegar no final do ano e não ter o que apresentar ao Senhor. Quando ainda era bem jovem, mais jovem do que o Efraim é agora, com 21 anos, uma das minhas maiores ansiedades era poder levar ao altar alguém que tivesse recebido a Cristo. Eu fiquei vendo o Efraim com as fotos, o trabalho que ele fez agora recente na prática missionária, porque nós tínhamos sempre esse hábito de ir para a rua. E eu fico pensando que já tem um tempo que eu não faço isso, mas eu acho que é como andar de bicicleta. A gente vai e começa a falar do reino de Deus, do amor de Cristo, porque é isso que está presente na nossa vida. Como eu não posso, ou como eu não sei falar daquilo que aconteceu com a minha vida. A minha vida era trevas, a minha história era de fracasso, a minha vida era fadada a ser marcada como fracasso total e absoluto. Deus foi lá, tomou a minha história, tomou a minha vida, transformou quem eu era, uma família marcada pela desgraça, pela derrota, mas Deus mudou a minha sorte. Então eu posso ouvir a voz do Evangelho e anunciar, porque o texto diz, ide por todo mundo. Então aqui, primeiro, eu quero lembrar você que essa missão, ela abrange dimensões geográficas, vai além das fronteiras geográficas, vai além daquilo que os nossos olhos podem alcançar. O corpo a corpo, de ir às pessoas, como fazíamos há algum tempo atrás. Talvez eu esteja algum tempo sem prática, e você também, mas uma coisa eu permaneço fazendo, é com as pessoas que eu estou vivendo, tendo contato, me relacionando, continuo a anunciar a graça redentora de Cristo Jesus. Você tem oportunidades de anunciar
a graça, a misericórdia e o cuidado de Deus na sua vida. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. Essa semana que passou, antes de ter o Covid, depois de um ano morando no prédio onde eu moro, eu, pela primeira vez, levei o Pedro na piscina. Depois de um ano. A gente estava já passando do outro lado, para o Pedro não ver a piscina, porque a gente nunca leva ele na piscina. Mas lá na piscina, levando o Pedro, fugindo da água, porque eu não queria entrar na água, eu tive a oportunidade de conversar com o vizinho, e a primeira coisa que veio, e a oportunidade que foi falar de Jesus. Sempre há oportunidade de falar do amor de Deus. Sempre há oportunidade de você anunciar, de você cumprir o ID, de você cumprir a grande comissão. Ela não pode ser uma grande omissão. É preciso que você e eu entendamos, por todo mundo, pregai o Evangelho. A quem? A toda criatura. Há alguns que merecem o Evangelho, há outros que são indignos. Não, todos somos indignos, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus pode alcançar ao pecador mais miserável, mais perdido, mais sujo, mais pecador. A graça de Deus é poderosa. Não é preciso muita coisa, é preciso disponibilidade, é preciso o coração sensível, disposto a se colocar como instrumentos nas mãos de Deus. Qual é o limite? É o mundo. John Wesley, sendo proibido de pregar no púlpito da igreja anglicana, sendo proibido de pregar e anunciar o Evangelho dentro da igreja, John Wesley foi para a rua, e foi ele que começou a pregar o Evangelho na rua. O impediram de pregar o Evangelho na igreja. Ele foi pregar na rua, e ele construiu a frase de que o campo de trabalho dele é o mundo. Assim como o texto do Evangelho nos diz: ide e pregai, ide por todo mundo, anunciai o Evangelho. O Evangelho é boa nova. Diga para as pessoas que estão aflitas, desesperadas, que elas podem ter confiança, que elas podem ter a certeza de que, por mais difícil que estejam vivendo agora, elas podem encontrar paz num Deus que diz: eis que vos dou a minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo pode dar, não é a paz dos remédios, não é a paz das terapias que são úteis, dos remédios que são úteis e que servem a um objetivo específico, e foi o próprio Deus quem deu-nos a capacidade para tudo isso. Mas a paz de Deus é algo que excede todo entendimento, que excede toda compreensão humana, e é capaz de arrancar a gente do desespero e nos colocar em posição de confiança. É essa a mensagem do Evangelho. Aqueles que estão quebrados, que Deus pode consertá-los. Aqueles que estão aflitos, que Deus pode trazer a paz. Aqueles que estão perdidos, que eles podem encontrar a salvação. Não há perdição para aquele que crer no Evangelho. O Evangelho diz: a luz chegou, as trevas foram embora, o cativeiro foi quebrado, a corrente foi despedaçada. Você não está preso a nada, nem ao seu passado tortuoso, nem ao seu presente cheio de dificuldades. Tudo o que você vive agora, tudo o que você já viveu, pode ser refeito.
você pode recomeçar. E o Evangelho que diz isso. Então pregue, então anuncie. Se você quer recomeçar o ano bem, ganhe uma alma, ganhe alguém para Cristo, testemunhe no seu trabalho, fale no ônibus. Eu lembro que já houve uma oportunidade muito inusitada de anunciar o Evangelho. Alguns anos atrás, eu fui me despedir de um irmão que havia partido para a glória. E estava fazendo isso. E depois, outras pessoas estavam lá, precisando receber a palavra. E ouviram falar que eu era pastor. E me perguntaram, você é pastor? E eu fiquei olhando, sim, eu sou pastor. O senhor pode dar uma palavra aqui? Falei, sim. E aí, a primeira coisa que eu preciso dizer para todos eles é: Cristo salva. Cristo pode mudar a sua vida. Ele pode consolar a sua tristeza. Porque por mais dura que a vida possa ser, nós recebemos o Consolador. Por mais difícil que sejam as finanças, nós temos o Deus que é supridor. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. O Deus que cura. O Deus que cura. O Deus que cura. Nós vivemos uma pandemia em tantas situações difíceis. O texto do Evangelho diz: esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que diz o texto? Será que a nossa fé está tão pequena que nem repetir o texto comigo você tem coragem? Meu Jesus do céu! Ô Pai, põe o texto aí para mim, porque vai ajudar o povo. O que o texto está dizendo para a gente é: mesmo em tempos tão difíceis como nós temos vivido, tantas dificuldades com relação a enfermidades, tantas pessoas estamos perdendo, mas eu quero dizer para você que essa palavra está valendo. Deus pode curar e Deus continua curando. O fato de haverem pessoas que não estão recebendo cura não invalida o fato que Deus ainda cura. No Novo Testamento, quando Jesus passava pelas ruas e ele lidava com os enfermos, muitos foram curados. Todos foram curados? Todos foram curados, irmãos? Sim ou não? Todos foram curados, sim ou não? Não. O propósito de Deus se realizou na vida daqueles a quem o Senhor deveria curar. Mas qual é o nosso trabalho? Nós não sabemos qual é o propósito de Deus para cada uma das pessoas, mas nós sabemos que Ele cura, sim ou não? Sim. Então nós oramos para que Ele cura, para que Ele cure. Se Ele vai curar ou não, é com Ele. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem a vida em suas mãos, Ele é rei, Ele governa. Mas nós somos instrumentos. Nós oramos e nós declaramos: está curado em nome de Jesus. Se Jesus quiser curar, Ele vai curar. Ele tem poder para curar. O mandamento da igreja é dizer: está curado. Mas é o Senhor em última instância que irá curar. E a pregação do Evangelho está ligada a esses eventos. Veja comigo o texto, porque o texto diz isso. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. O que acontecerá? Em meu nome. Em nome do pastor Vanderlei? É porque eu sou piedoso? É porque você é piedoso?
É você que vai fazer o negócio acontecer? Depende da sua fé, do seu fervor? Não. Deus cura, inclusive, em seu nome, quando pessoas até ímpias pedem em seu nome. Porque os propósitos de Deus nós não conhecemos, mas Deus, no nome e na autoridade de Jesus, tem curado e tem realizado sinais que aborrecem até a gente. Porque a gente vê coisas que nós não achamos que deveria acontecer, em lugares que nós não achamos que não deveria acontecer, mas Deus está curando, salvando e libertando, porque a glória é de Cristo e é o nome de Cristo que precisa ser honrado. Não é o nome da igreja presbiteriana do Brasil, não é o nome de nenhum ministro do Evangelho, é o nome de Cristo. Então, em meu nome, diz o texto, em meu nome expelirão demônios. Anunciar o Evangelho inclui que a autoridade do diabo foi quebrada. Olha para mim, meu irmão, não tenha medo do diabo. A autoridade de Satanás foi quebrada. Ele não tem poder contra nós. O livro de Judas diz que a única coisa que precisamos fazer em relação a Satanás e aos seus anjos é dizer a ele: o Senhor te repreenda. E no nome de Jesus usar a autoridade que está diante de nós. Efraim, se diante do desafio que você vai começar amanhã, algum espírito maligno vier tentar envergonhar a sua fé, ou fazê-lo sentir menor, porque o diabo é assim, ele tenta diminuir-nos e jogar em nossa cara os nossos pecados. Lutero foi confrontado pelo diabo em certo momento da sua vida. Ele foi a uma pessoa possessa com espírito maligno, e essa pessoa começou a jogar diante dele os seus pecados, as suas mazelas, as suas iniquidades. Lutero ouviu cada uma das acusações do diabo e disse: é verdade, eu sou esse, eu pequei, eu fiz isso, mas eu fui lavado pelo sangue de Cristo, estou liberto, o meu pecado foi perdoado, e agora, no nome de Jesus, sai dessa pessoa. E o espírito maligno saiu, porque é em nome de Jesus que os demônios serão submetidos. É no nome de Jesus que falarão novas línguas. É no nome de Jesus que pegarão em serpentes, que beberão bebida mortífera e não lhes fará mal. Não é para ninguém tentar o Senhor. Alguns interpretaram esse texto como pensando o quê? Eu vou mostrar que eu sirvo ao Deus dos exércitos, vou beber veneno. Porque a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor não irão morrer por conta de beber bebida mortífera. E morrem. Porque assim como Satanás levou Jesus ao topo do templo e disse: lança-te daqui, Jesus diz: o Senhor te repreenda, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas se você estiver em uma situação que tiver que beber água suja, que tiver que estar em provação, eu e você precisamos crer que nada nos fará mal, como não tem feito. Quem bebe água da Sedai sabe disso. Nós ficamos aí, semanas, meses bebendo água da Sedai, água com gosto ruim. Depois que descobriram um monte de coisa, não nos fez mal. O máximo uma diarreia, que vai ser curada com broto de goiaba. Agora eu entreguei a minha idade, porque só toma broto de goiaba quem tem mais de 40 anos. Só toma broto de goiaba, folhinha de broto de goiaba, bom para você
ficar curado da diarreia. Faz o chazinho com broto de goiaba. O farmacêutico aqui está me olhando com cara feia. Essa é a ciência dos antigos. É a ciência dos antigos. E olha, a ciência dos antigos tem um valor imenso. De forma que eu e você sabemos que em nome de Jesus nós expelimos os demônios, falamos em outras línguas, não tememos as serpentes e impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Quer recomeçar? Quer ter um ano em que a missão e a evangelização fique como marca na sua vida? Então realinhe os seus objetivos e creia que Deus te deu uma missão. Essa missão é ir por todos os lugares, não há fronteiras, seja lá em outro estado, neste país, fora dele, aonde Deus te colocar, você é uma testemunha, você é alguém chamado por Deus para anunciar as boas novas. Essa boa nova traz libertação, traz mudança de vida para as pessoas, mudança que você já experimentou. Você já experimentou? Você já experimentou essa mudança? Já experimentou? Já teve aquele encontro com Cristo? Ele já mudou a sua vida? Ele já transformou quem você era? Você é uma pessoa nova? Você vive uma perspectiva nova? Então você pode dizer disto que você vive. Pode até usar o texto bíblico, mas principalmente você pode dizer daquilo que você viveu ao encontrar-se com o Senhor Jesus. E você pode fazer isso na autoridade que Ele te dá, como ressurreto dos mortos. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te encoraje. Deus te dê ânimo e força para viver esse evangelho, para construir um ano onde a sua vida vai ser produtiva. Você vai pregar o evangelho e as pessoas vão aceitar a palavra, não por sua causa, mas por causa daquele que você representa. O que você fizer, faça no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga assim: eu digo amém. Que assim seja na minha vida. Amém. Glória a Deus.